A partir de agora, Descubra Londres está à venda em todo o Brasil. O livro já está à venda pela plataforma Clube de Autores e também nas plataformas Estante Virtual e Amazon. Meu nome é Denis, sou autor do livro Descubra Londres, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio e também sou fundador e editor da editora Develesca. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o autor e um pouco sobre a editora Develesca. Para começar, a história da editora Develesca é a seguinte. Em 2020, eu precisava abrir um CNPJ para prestação de serviços como redator, já tinha interesse em escrever livros, eu já tinha livros publicados, na verdade, como autopublicação, né, como autor independente. Havia descoberto isso em 2018, por meio de, justamente pela plataforma Clube de Autores, que é com a qual eu tenho essa parceria com a editora Develesca. E aí eu precisava abrir esse CNPJ. Na hora de abrir o CNPJ, eu tinha algumas categorias que precisava me enquadrar e também subcategorias. Foi ali que eu decidi abrir como editor de livros. E ali eu decidi também abrir como editor de livros, de revistas, enfim, de tudo que estava relacionado e que era do meu interesse na área da escrita, que era a área com a qual eu já trabalhava. Mas afinal, por que a editora Develesca existe? Bom, a editora Develesca existe porque ela é uma plataforma pela qual, ou uma ferramenta, se assim eu puder chamar, pela qual eu quero que as pessoas que ainda não tiveram suas vozes escutadas consigam publicar um livro. Ou seja, eu precisava de um espaço próprio para que eu conseguisse também dar oportunidade para outras pessoas publicarem seus livros, para que outras pessoas que tivessem materiais guardados, escondidos, enfim, guardados às 7 chaves, conseguissem também publicar seus livros, conseguissem ter suas vozes escutadas. Esse sempre foi, na verdade, o meu propósito como editor independente e também com a editora Develesca. Só que a editora Develesca existe justamente para organizar todo esse processo, justamente para fazer, às vezes, da editora para que o autor, ou um novo autor de preferência, consiga ter sua voz escutada, seu livro chegando ao público, seu livro ganhando o mundo. Então, como a editora Develesca pode funcionar como uma plataforma ou como uma ferramenta para que as pessoas consigam publicar seus livros, essa é uma das grandes características, na verdade, de toda editora independente. E aí o propósito da editora Develesca é esse, de encontrar essas vozes muitas vezes não escutadas, essas vozes muitas vezes caladas ou até mesmo sufocadas porque não acreditaram ou não tiveram o sonho da escrita acreditado também. Isso é muito importante para mim, não só por ter a editora Develesca, mas também como autor. Eu sou uma dessas pessoas que por muito tempo não acreditei que pudesse escrever profissionalmente e também publicar um livro. Como eu falei, eu trabalho com escrita desde 2013, ou seja, foi naquele ano que eu recebi o meu primeiro real como redator. Meu primeiro real como alguém que estava escrevendo e acreditando que eu poderia viver disso. Eu trabalhei por muito tempo como redator, como segunda carreira. E aí a gente entra todo naquele conceito de segunda carreira, que é o quê? É o fato de que a gente tem uma carreira ou um trabalho que a gente segue, que a gente precisa desse trabalho para ganhar dinheiro, para pagar as contas, enfim, pagar os boletos, mas a gente também pode ter uma segunda carreira para desenvolver um sonho, uma habilidade, o que quer que seja que a gente acredite seja um propósito ou não, mas que a gente quer seguir por esse caminho. E em algum momento trazer esse caminho para a primeira carreira, para a primeira instância, né? Para o primeiro plano. E esse sempre foi o objetivo. Então, por muito tempo eu trabalhei escrevendo, fazendo bicos, fazendo freelas, enfim. E aí, aos poucos, eu fui treinando, eu fui me desenvolvendo, eu fui estudando de forma acadêmica, né, formalmente ou não, eu fui estudando por conta também, assistindo muitos vídeos, lendo muita coisa, sempre li muita coisa, sempre gostei de ler muito sobre tudo. Isso sempre foi uma das principais características pelas quais eu me levava a sério como redator, porque eu sempre gostei de ler sobre tudo. Então foi nesse processo de aprendizado que tudo começou. Toda essa semente começou, toda essa vontade de escrever, toda essa vontade de tanto mostrar para o mundo o que eu tenho a contar, como também ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa, porque eu sei como editor independente, como autor independente, o quão complicado é um processo que envolve a aprovação de muitas pessoas, enfim, envolve até muita burocracia. Então, eu acredito que, tanto como autor
como também editor e aí fundador da editora Develês, que eu consiga ajudar, eu consiga ser um agente que faça esse tipo de transformação acontecer. E aí vem os planos, né? Quais são os planos da editora Develesca para 2023? Bom, Descubra Londres acabou de ser lançado, agora é hora de disseminar ao máximo, o máximo que eu puder como editora independente, fazer esse livro alcançar outras pessoas, fazer esse livro encontrar o público de vez. E aí aos poucos eu vou aprendendo os processos na prática, todos os processos que muitas vezes eu já aprendi na teoria, mas também aprender na prática é muito importante, fazer as coisas funcionarem assim é muito importante. Então, eu tenho outros 2 projetos de livros em andamento já para a editora Develesca. São 2 projetos que envolverão 2 novos selos da editora Develesca. Um projeto é um livro voltado à área de cinema, que eu tenho escrito já há algum tempo, e um outro livro é um livro voltado ao marketing digital, ao marketing e empreendedorismo feminino, e é um livro que eu estou escrevendo junto com a minha esposa e também a fundadora da Boss, que é a Carolina Cordeiro. Boss é a nossa agência de marketing digital voltado ao empreendedorismo feminino. Nós estamos construindo um livro com a premissa de que, enfim, vai ajudar muitas mulheres a aprimorarem o seu conhecimento em relação ao marketing e aplicarem também no dia a dia de suas empresas, seus negócios, enfim, seus projetos. Para 2023 são esses projetos que estão em andamento, então é trabalhar no pré, no durante e no pós de cada livro e fazer esses livros circularem da melhor forma possível. Para 2024 ainda tem alguns projetos encaminhados, ainda tem alguns projetos sendo escritos, sendo planejados, enfim, tem muita coisa que eu espero que aconteça com a editora Develesca. Também tenho objetivos em relação a eventos, em relação à participação da editora em algumas oportunidades físicas, né, em algumas oportunidades pessoais, como a própria Feira do Livro, que eu espero poder visitar em 2024 como editora e não a mais como leitor. Enfim, são esses tipos de projetos que a gente está trabalhando aos poucos aqui na editora Develesca, que a gente está desenvolvendo aos poucos e planejando para que a editora caminhe passo a passo de forma sólida, mas também de forma enxergando o futuro da melhor forma possível. E aí eu falo um pouco, e eu gosto de falar isso, eu gosto de sempre trazer isso à tona, que é por que é tão importante almejar. Se for parar para pensar, um ano atrás eu ainda estava me convencendo de que eu poderia abrir uma editora. Eu já tinha o projeto da segunda edição do Descubra Londres, mas até então eu planejava lançar de forma independente, como eu havia feito até então. Porém, aos poucos, eu fui sendo convencido de que trabalhar com uma editora seria algo mais sólido de se fazer, algo mais dentro do propósito que eu tinha não só como autor, mas também como editor independente, como eu já estava trabalhando, só que eu precisava estudar muito isso. Eu já estava estudando oficialmente na pós-graduação em produção editorial, só que eu queria conhecer mais e mais, e aí eu comecei a pesquisar de outras tantas formas, conhecer mais editoras, conhecer, na verdade, editoras independentes que se transformaram em grandes editoras ou editoras independentes que continuam atuando como editoras independentes e aos poucos mudando o jogo. A experiência de leitura tem ganhado outra forma nos últimos anos, né? A gente, com o mercado digital, com todas as questões relacionadas às próprias livrarias e editoras falindo, tudo foi mudando, tudo foi se transformando com o passar do tempo. E aí o tempo de pandemia, aliás, foi um dos grandes pontapés para isso se transformar. Então, hoje o mercado editorial ele anda se renovando, ele anda se reciclando de muitos hábitos antigos e as experiências de leitura estão ganhando mais e mais espaço. Isso é muito interessante de se acompanhar, isso também é muito interessante de participar. É por isso que quando eu planejei a segunda edição do Descubra Londres dentro da editora Develesca, eu já estava pensando muito adiante, não apenas como uma segunda edição de uma publicação independente, e sim como uma experiência de leitura diferente do que eu havia feito até então. Então é muito importante almejar, é muito importante você olhar para frente e imaginar como as coisas podem ser. Só que você entender esse cenário futurístico, você entender essa questão de você olhar para frente e almejar, entender o que você quer e até onde você pode chegar,
É muito interessante fazer isso porque você começa a dar forma para as coisas. E é isso que eu estou trabalhando na editora Develesca também. Eu não quero que ela seja apenas uma editora que continua dando seus primeiros passos como ela está dando neste momento. A editora Develesca acabou de abrir e o primeiro livro dela acabou de ser lançado. Mas aos poucos, e aí vem a entrada de novos autores, vem a descoberta de novos autores, de trazer pessoas que tinham projetos parados, engavetados, enfim, trazer para a editora e fazer com que essas pessoas também tenham, por meio de seus livros, experiências de leituras proporcionadas ao seu público, aos seus respectivos públicos, na verdade. Isso é muito importante. É por isso que quando eu planejei a editora Develesca, ainda em 2022, eu pensei em 8 selos editoriais. E esses 8 selos já estão trabalhados, alguns em processos mais avançados e outros ainda não. Mas todos eles estão sendo planejados para serem lançados. E aí cada selo vai começar com um livro, obviamente. Agora a gente começou com o primeiro selo, que é o selo Maria Fumaça. É o selo de viagem, turismo e intercâmbio. Mas ainda nesse ano, outros 2 selos serão lançados também dentro da editora Develesca. E aí vem a pergunta, né? Como eu quero estar daqui em diante, até o final de 2023, durante todo o ano de 2024, como autor? Como autor, eu quero ter cada vez mais oportunidades de mostrar a minha escrita para o mundo. Não é apenas com Descubra Londres que eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Obviamente, esse livro é muito importante para mim e dentro dele existe uma coleção inteira planejada. São os livros da coleção Descubra, dentro do selo Maria Fumaça da editora Develesca. Esses livros já estão planejados, os primeiros 4 livros já estão planejados. Então, assim, existe um caminho a seguir em relação a isso. Mas eu também quero que outros tipos de escrita que eu tenho a apresentar para o mundo, cheguem ao mundo, ao público, enfim, cheguem ao mercado. E é por isso que, como autor, eu quero escrever mais, eu quero ter cada vez mais oportunidades para escrever tanto coisas ficcionais ou não ficcionais e trazer a minha escrita e mostrar e apresentar para todo mundo. Como editor, eu quero poder encontrar pessoas que tenham vozes para serem escutadas, né? E como vozes, obviamente, eu digo escritas, né? Algo escrito, algo que possa chegar ao público, algo que possa ganhar mundo, algo que possa dar voz a essas pessoas e que elas sejam lidas e que elas tenham suas letras transformadas em experiências de leitura para outras pessoas. Como editor, eu espero encontrar mais pessoas. Como editor, eu espero poder transformar a vida de outras pessoas dessa forma, pegando o conteúdo que elas têm ou estimulando que elas façam e criem seus conteúdos, e aí pegando esse conteúdo e transformando num livro, transformando no produto final, né, que é o livro em si. E aí, como editora, eu quero alcançar cada vez mais espaços. Então, são espaços digitais, principalmente, porque eu acho que é muito mais simples e muito mais objetivo você alcançar o seu público de forma online, que qualquer pessoa pode comprar de qualquer lugar do país ou do mundo. Mas também quero que os livros da editora Develesca cheguem em algum momento em plataformas físicas, né, em livrarias, enfim, bancas. Eu tenho todo um escopo de projeto e todos os contatos já para fazer essa parte, mas que ainda é cedo para começar. Por enquanto, eu quero que a editora Develesca ganhe passos firmes, se transformando numa editora de fato e mostrando ao mundo que ela pode publicar, sim, diversos assuntos relacionados aos seus selos e que ela possa alcançar mais e mais pessoas. Dito isso, é fundamental que eu diga que Descubra Londres já está à venda, foi lançado no dia 16 de junho oficialmente e que já está disponível nas plataformas, começando pelo Clube de Autores, que é a plataforma parceira da editora Develesca, e aí, em consequência, no momento está disponível na Amazon e na estante virtual também. Você pode saber muito mais sobre o livro Descubra Londres, tanto nos outros vídeos que eu gravei, como nos outros podcasts que eu também coloquei no ar. Então você pode entrar tanto no YouTube da Editora Develesca, quanto no Spotify da Editora Develesca. É só lançar o nome da editora lá e você vai encontrar os nossos respectivos canais. O que eu quero com esse livro é que você mergulhe em Londres como eu tive a oportunidade de mergulhar. Então eu quero que você conheça a cidade como cidade em si, eu quero que você enxergue como essa cidade funciona, não apenas do aspecto
turístico, mas também do aspecto de vivência, de você estar ali, de você andar de transporte, de você fazer compra, de você comer alguma coisa, de você viver a cidade e sentir como as pessoas que estão lá vivem. Então esse é o grande objetivo, de você descobrir Londres dessa forma e poder aproveitar, portanto, a cidade de uma forma muito mais completa. Eu te agradeço demais se você assistiu até aqui o vídeo, confira os nossos outros conteúdos aqui e até a próxima.